Fisk. Da onda na Fisk. Se liga na missão. Vem com o pai. Da onda na Fisk. Então sente a conexão. Da onda na Fisk. El mundo is mine. Pra ser livre, poder viajar. Da onda na Fisk, eu quero já. Sem caô, necessito hablar. Hashtag o mundo é o meu lugar. Nova York ou em Madrid, confessar, se descobrir. Não passa nada, hermano, I am latino-americano. Meu idioma é liberdade, meu bonde livre de verdade. Do meu jeito dominei o mundo e vivi cada segundo. Speak with the world, habla con la gente. English e espanhol não es tan diferente. Abre tu mente. Da onda na Fisk, inglês e espanhol é Fisk, Fisk. Inglês e espanhol é Fisk. Olá! Começando mais um Papo de Mãe. Como é que foi a semana de vocês? Tudo certo? Sol apareceu aqui em Criciúma? Tá meio difícil, mas deu uma aparecidinha, né? Deu, né? O fenômeno raro que a gente, né? Depois de 2 semanas direto, as mães que, né, as roupas das crianças, socorro. Gente, pois é. Mas tem gente que assiste a gente de fora, né? Aproveita e comenta aí no chat. Não, aqui tava maravilhoso com sol limpo, porque aqui, gente, a gente sofreu 3 semanas de chuva. Foi ruim, foi ruim. E a gente vai acompanhando aí também nosso dia a dia nas redes sociais. Vocês viram o Oliver cortando cabelinho? Ai, pelo amor de Deus. Tá lá no feed, a coisa mais linda. O primeiro corte, gente. Vê se a mãe chora, né? Mãe chora, né? Vocês também guardaram um pedacinho do cabelo? Porque eu guardei. Tu guardou? Ah, óbvio, né? Ai, gente, que da Aurora eu cortei em casa, eu nunca cortei. Não, a gente tá aqui como empresária do ramo da beleza, cabelos, e eu falando que eu cortei em casa. É difícil, não, mas tudo bem. Não me briga. Segura. Segura aí que daqui a pouco a gente apresenta a nossa entrevistada pra vocês. Mas antes, primeiro, né, gente, segue a gente lá nas redes sociais. Você me encontra lá, @DebsCorrea. Também o Instagram do podcast, @PodPapoDeMãe. Lá a gente conta o dia a dia dos nossos filhotes, né? Fala um pouquinho aí dos desafios da maternidade todos os dias. E a gente se conecta cada vez mais com vocês. O meu Instagram é Grazi Cândido, então, mas a gente tá lá no Papo de Mãe também, lá no Pod Papo de Mãe. Lá você vai encontrar a gente também, né, Debs? E a gente vai começar esse programa, obviamente, falando da Allure Closet, que veste a gente todos os programas. Vocês já conhecem os nossos looks maravilhosos, né? A gente já tem gente aí perguntando, eu queria aquele look. Chama a Júlia da Allure. Hoje nós estamos aqui vestindo os pretinhos, né? Estamos ornando. Que a gente veio até na paleta da nossa entrevistada. Da nossa entrevistada, gente. Olha que massa. A gente tá conectados. E também, gente, agradecer, né? A Allure, sempre nossa parceira aí em todos os programas. E tá chegando um parceiro novo com a gente. Vocês viram na abertura aí, né? Já estão ligados. Famoso. Fica na cabeça, né? Quando a gente fala de Fisk, a gente já vem aquele jingle. Como é que é? Inglês e espanhol é Fisk. Mas, gente, não é só isso. Não é só inglês e espanhol, não. Sabia que lá tem música, lá tem informática, robótica. Porque a Fisk está cada vez mais se atualizando aí com as inovações de mercado, trazendo realmente uma aula cada vez mais dinâmica, com ferramentas digitais, né? Aproximando, conectando você realmente do mercado de trabalho, do dia a dia, das mudanças tecnológicas, transformações, né? Quanta transformação a gente tem por aí. E aí, legal, gente, que a Fisk é para toda a família, hein? Exatamente. Eu fiz o curso inteirinho da Fisk. Tô só aí pelo momento de abrir já as matrículas para colocar a minha picorrucha também. Aê. Que ela fica em casa, né? É bom que daí ela cutuca, né? Fica, mãe, como é que é? Tudo, ela olha assim, ó, parede em inglês, mãe, chão em inglês. Que legal, forçadinha da gente. Não, também, gente, e ver as crianças falando inglês também é tudo, né? Agora, nesse período de férias, né, as crianças estão de férias, é para aproveitar e fazer a matrícula na Fisk, que vai começar as aulas ali em agosto, né, em meados de agosto. Então, já fazem a matrícula dos teus pequenininhos, porque, gente, a partir de 4 anos, né? A partir de 4 anos. E é tão fofo ver os cursos, né? Eles aprendem até mais rápido, Eu né? gostaria de ter começado pequenininho, porque eu acho que agora a gente estaria fluente, né? Tem cases lá da Fisk mesmo de adolescentes de 13 anos já dando aula. Então é muito legal já começar desde pequenininho pra já engatilhar, né? E Débora, a Fisk já entrou aí com tudo, já chegou chegando, já tá dando o que pra nós?
brinde. Tá aqui com a gente. Então a gente tem aqui brindes pra sortear pra vou vocês. levar pra mim, porque você Tá linda, né? Não, essa mochila é bem reforçada, bem linda. Nós temos essa mochila de brinde e um voucher. Olha só, gente, um voucher de ganhar 1 mês de aulas grátis da FISC. Vocês estão ligados nisso? Não, acho que eu vou querer também. E é um pack ainda, né? É um packzinho. Escolhe um pack. Meu Deus. Ai, Vou ter que fazer né? O pack, o pack, ele tá aqui junto pra inglês, espanhol, inglês música, inglês robótica ou inglês informática. Daí tem o númerozinho da FISC aqui certinho. E como é que vai funcionar esse sorteio? Neste exato momento, já estamos aqui com o celular a postos. Vamos lançar uma caixinha de pergunta lá no nosso Instagram, no nosso story. Então vai ter uma caixinha lá e vocês precisam colocar o nome e o telefone. Pra a FISC depois chamar vocês o ganhador do sorteio. Nós vamos fazer um sorteio, nós mesmas. A gente vai fazer um sorteio lá. Fazer aquele agito. No Instagram vamos também, divulgar no nosso Instagram. E... gente, comenta, compartilha com todo mundo, já passa o story pra todo mundo, porque vale a pena. A gente vai fazer 2 sorteios, um da mochila e um do 1 mês grátis, né? E vale, gente, de qualquer idade, tá? A partir de 4 anos, a Grazi trouxe, né? Já tem turminha aí pros pico-ruxos, até... sempre é tempo, né, gente, de aprender. Já deixa ali pra participar com a gente. É isso aí. Vamos lá! E os nossos parceiros estão trazendo aqui pra gente hoje, nosso assunto desse episódio aqui é mães de UTI. A Alessandra Limas, a Ali, né, nossa querida aqui, que tem uma história incrível, muita história, né? Com a maternidade, com a UTI. Muitas histórias difíceis, mas de superação, né, Ali? Bem-vinda. Bem-vinda. Terminaram felizes as histórias. Graças a Deus. Obrigada, é um prazer estar aqui, prazer ser convidada para falar disso. Né? São poucas as vezes que eu consigo falar sobre isso, mas é bem importante, né? Muitas pessoas passam por isso e nunca ouviram falar do que é estar numa UTI, né? Como mãe de UTI. Então, acho que vai ser bem legal. E são assuntos, né, Ali, a gente até estava falando fora do ar ali, que tem assuntos na maternidade que são difíceis de lidar, né? Doença, a própria UTI, aborto, né? São assuntos que às vezes não chegam a ser tabu, mas que a gente tem receio de falar com outras mães, né? Ou receio de falar com quem ainda não é mãe, porque vai assustar. Né? Exatamente. Ela não vai querer ser mãe. Então, a gente tem certos cuidados. Mas, por outro lado, quando a gente conversa sobre, tu esclarece algumas coisas. Às vezes tem mães que já tem sinais, tem situações e até que tem podem... aonde conversar, né? Então, saber com quem conversar, porque às vezes as pessoas não, né? Como não tem ninguém que se abre do assunto, também não tem ninguém pra dar apoio, né? Ninguém pra dar o ombro. Quantas mães de UTI que às vezes tem ali passaram por processo sozinhas, né? Sozinhas. E muitas vezes nunca ouviram falar nisso, que crianças nascem prematuras e ficam na UTI. Né? Meninas novas, às vezes, mãe de primeira viagem. Nunca ouviram falar sobre isso, que era o meu caso, né? Eu nunca tinha ouvido falar, eu não tive nenhum parente que teve nessa situação. E eu meio que fiquei meio perdida ali na hora, né? Não tinha ninguém, não tinha nada prévio, assim. Por isso é importante falar, né? Eu acho bem legal de falar. Mas realmente a gente fica com um pouco de receio, às vezes, quando a pessoa não é mãe, ou quando a pessoa tá grávida, ou quando, né, pensa em ter outros filhos, né? Porque não é fácil, mas é possível. É possível. Falar um pouquinho, apresentar para vocês, né? A Ali é empresária, né? Tem um salão de beleza super conceituado aqui também na cidade. Atende toda a região, né, Ali? A Esplendore, do ramo da beleza e é especialista também, né? Já em tudo que tiver de dúvida de cabelos é com ela. Então, além de ser empresária, ela lida aí divide a rotina, né, na empresa, com os 3 filhos. Exatamente. O Gabriel, a Nicole e o Benjamin. Quer até contar um pouquinho, né, como que foi o início da gravidez, ali como foi descobrir ser mãe primeiro ali do Gabriel, né, que é o mais velho. Isso. Como é que foi esse processo de se descobrir como mãe? Então, quando eu era mais novinha, ainda sou nova, né, mas quando eu era um pouquinho mais novinha, eu não pensava em ser mãe, assim, eu não parava para pensar nisso, eu sabia que um dia isso ia chegar, mas eu não pensava assim, isso vai demorar muito tempo, né? E eu casei muito nova, casei com 19, tinha projetos, queria fazer faculdade e tal. E eu fui ter filho já com 27 anos, né? Esperei bastante, assim, planejei bastante, queria um casal, né? Então planejei bem o Gabriel, assim, né?
Foi uma coisa muito já esperada. O que não foi esperado foi a maneira como ele veio, né? Que daí veio antes do tempo. Hoje o Gabriel tá com 15 hoje ele pra tá com 16, 15, vai fazer 16 anos em outubro. Já é um moção, maior que eu, que não é muito difícil de ser maior que eu, né? Mas ele já tá grandão. Mas foi muito bem planejado, assim, né? Sempre... Lá pelos 26 anos, eu comecei a colocar no coração, assim, que faltava alguma coisa, tá faltando alguma coisa, né? E eu achava que tinha a ver com casamento, eu achava que tinha a ver com trabalho, mas na verdade tava faltando um filho, né? E aí foi onde Deus tocou no meu coração de ter, assim, o meu marido também já queria, e aí fluiu, assim, né? Aí eu parei de tomar remédio, eu tomava anticoncepcional, parei de tomar e muito rápido eu já me vi grávida, assim, o primeiro enjoozinho, que eu enjoei bastante, do Gabriel, e o primeiro enjoo já falei, tô grávida. Na verdade não foi nem um enjoo, eu trabalhava num lugar que vinha uma senhora vender empadinha, e quando ela chegava na porta eu já sabia que ela tava por causa do cheiro. cheiro. Né? E eu todo Mas dia comia. Ou tinha o desejo? Não, toda vez eu comia, porque eu amava a empada. Então ela chegava na porta, eu sentia o cheiro, já ia lá pra comprar. Só que quando, nesse dia que eu me vi grávida, que eu me descobri grávida, ela chegou e eu fiquei com nojo do cheiro. E até hoje eu não sou mais fã de empada, nunca mais eu consegui. E eu comia todo santo dia. Então foi muito rápido pra descobrir por causa disso, né? Porque eu enjoei muito. O sinal foi bem claro. Foi bem claro. Aí eu fui fazer um testezinho de farmácia, deu positivo. No mesmo dia fiz o de sangue, deu positivo. Falei, ai, que bom. Ai, que bom. E o teu primeiro, né? A gravidez foi tranquila, relativamente? Ou teve já alguma intercorrência ali que desse um sinalzinho de que algo poderia acontecer? Sim, sempre tem, assim, né? É importante ficar atenta aos sinais, né? Só que como eu não sabia o que era, eu não estava tão atenta assim. Mas eu comecei a inchar muito, né? Mesmo no inverno, eu passei a gravidez no inverno, né? Ele nasceu em outubro, então a parte da gravidez era inverno e eu inchava demais, as minhas pernas inchavam muito, eu sentia muita dor de cabeça, né? E aí, nos exames que naquela época eram 16 anos atrás, né, não eram tão avançados quanto hoje se tem muito mais recurso, né, mas lá pelo 5º mês, mais ou menos, eu descobri que eu tinha pré-eclâmpsia, né, e aí eu já comecei a tratar com medicações, né, ficou mais frequente a rotina de visita aos médicos, a ultrassonografia, né. Então, foi ali, assim, que eu fui percebendo, muito pelo inchaço, assim, eu tinha muito inchaço. E esse era um sinal muito forte, assim, a dor de cabeça, né? Era um sinal de que tinha algo errado. E aí eu descobri que eu tinha hipertensão da gravidez, né? Durante a gravidez. Antes da gravidez, tu nunca teve nada, assim? Nunca tive nenhum episódio de hipertensão. Minha pressão, na verdade, era até baixa, 11/5. Porque às vezes é uma situação, né, que a gente percebe, assim, que pode alcançar qualquer pessoa. Ficar, não, eu tenho uma vida saudável, eu tenho uma rotina, eu nunca tive, né, sei lá, diabetes. Tem muita gente que nunca teve nenhum problema com diabetes e tem diabetes gestacional. Exatamente. Então, não eu tem era jovem, né? Eu era jovem, eu praticava exercício físico, eu tava no meu peso, bem normal, assim, peso normal pro meu tamanho, né? Era tudo tranquilo, não tinha nenhum problema também de diabetes, nada disso, né? E essa foi a gravidez do Gabriel. A primeira. E as outras também teve esses sinais, porque todos os 3 ficaram no UTI, né? Sim, foi ficando pior, assim, né? A primeira foi mais tranquilo, mais difícil de descobrir, tanto que eu fui descobrir lá no 5º mês. Também, como eu falei, não tinham exames também tão avançados, assim, como se tem hoje, né? Hoje, nas primeiras semanas, eles já descobrem se tu tem algum indicativo ali de eclâmpsia, né? Investigam de tudo, né? pré-eclâmpsia. Sim. E os outros foi agravando os sintomas, né? Foram agravando. Tipo, da Nicole eu descobri muito no início, assim. E todos foi pela questão da pressão mesmo. Tudo pressão alta. Do primeiro, já tem algum aviso, algo nesse sentido? Outros filhos tu também Pois vai ter? Ou... Então, o que foi falado pra mim é que como eu tive no primeiro, que normalmente no primeiro isso acontece mais. Tipo, quando é pra acontecer uma questão de hipertensão na gravidez, acontece mais no primeiro filho. E depois volta ao normal, tá? Isso foi o que eu soube na época, assim, foi falado pra mim na época, né?
Mas, na verdade, comigo foi o contrário, foi ficando pior, né? Mas tem casos, eu já ouvi falar de casos de pessoas que no primeiro filho tiveram e depois no segundo não tiveram. E ficou tudo bem, sabe? Mas comigo foi o contrário, assim. Foi só ficando mais punk, assim, a situação. E aí, do Gabriel pra Nicole, eles têm uma diferença de 1 ano e 9 meses. O Gabriel nasceu de 32 semanas, né? E aí, nesse 1 ano e 9 meses, depois que ele nasceu, acabou a pressão alta. Tudo normal. E eu tomava medicamento e o medicamento controlava a minha pressão na gravidez do Gabriel. E nesse período que eu ganhei o Gabriel até eu engravidar da Nicole, minha pressão voltou ao normal e nunca subiu. Tudo normal. E aí, quando eu engravidei da Nicole, já começou de novo a subir. E daí subi em níveis muito, muito mais altos, né? Que a do Gabriel subia pouquinho, não era aquela coisa exagerada. Da Nicole daí já foi bem exagerada. Ele tem que ficar controlando em casa também, monitorando pressão sempre. Sim, sempre. Visitas no hospital para ver como é que tá o batimento cardíaco do bebê, aquela coisa toda. O do Gabriel eu ia uma frequência tipo mensal, fazer ultrassonografia, fazer aquele exame de cardiotoco, essas coisas assim. Tinha um aparelhinho de pressão em casa, mas como o remédio dava conta, eu só monitorava se eu passasse mal, né? E foram poucas vezes. Fica meio neurótica, o tempo todo ali olhando, né? E do primeiro eu não era neurótica não, tá? Porque, tipo assim, tu nunca sabe até quando acontece contigo. Então, tipo, é tudo muito tranquilo. Tu acha que, nem é isso tudo. Os médicos são exagerados. Porque o nosso organismo na gravidez já muda muito, né? Então, muda tudo muito, tu acha que parece parte ser da gravidez, normal. né? Sim, e eu também cresci em família de enfermeiro, né? Meu pai, minha mãe. Então, tipo assim, eu tava muito acostumada com essas coisas de pressão. As pessoas iam lá em casa pra minha mãe verificar a pressão. Eu achava assim, não mata ninguém, isso aí é bem de boa. Eu achava mais tranquilo, assim, né? Aí eu não me preocupei muito, eu me preocupei mais com a Nicole, quando eu fiquei grávida da Nicole, porque ela não crescia. Ela não crescia, nutricionalmente ela não estava crescendo. Na barriga, durante a gravidez. Na barriga, já no início a gente percebia que o crânio crescia, mas o corpo não. E aí o médico falou para mim, olha, neurologicamente ela tá se desenvolvendo. Tá tudo certo. Mas ela tá desnutrida por conta da pressão alta, né? Porque por conta da pré-eclâmpsia, desenvolveu isso. Desenvolveu isso. Ela não crescia. Isso também é uma coisa que a gente não ouve falar, né? Não ouve falar. Então, assim, ela tinha a cabeça muito maior que o corpinho, sabe? Sim. Tipo, E tu teve que fazer alguma intervenção durante a gravidez por conta disso? Ou era ir acompanhando mesmo? Não, tive que fazer várias intervenções. Mas desde o início da gravidez da Nicole, o médico já falou pra mim que ela nasceria antes do tempo. Né? Então eu já estava meio preparada, mas já tinha tido um antes do tempo, né? Com 32 semanas. Mas tu estava preparada, mas era preparada, tô tranquila, ou justamente por já ter tido uma experiência? E por ter um bebê de 1 ano e 9 meses, né? Daí com certeza foi difícil aí também, né? Eram preparada para passar pelo que eu já tinha passado. Porque a gente, quando passa por uma experiência, tu toma aquela ali como base, né? Então eu tava preparada para tipo assim, vai nascer ali pequenininho, né? O Gabriel nasceu com 2,4 kg. Ele ficou quanto tempo no hospital? Ele ficou só 10 dias, graças a Deus. Ele foi assim, o mais... Então tu tava tudo certo, vai nascer, vai ficar um pouquinho e ficar um embora. pouquinho lá no hospital. Talvez nasça um pouquinho antes, fique mais um pouquinho no hospital. Né? Mas eu não imaginei que poderia ser com 23 semanas, né? Isso aí jamais passaria pela minha cabeça. Eu nunca imaginei que uma criança de 23 semanas pudesse sobreviver. Sim. Né? Quantos quilos ela nasceu? 900 gramas. 930 gramas, se eu não me engano. Pra quem, né, o cálculo de que grávida fala em semana, 32 ali é 8 meses, em média. Exatamente. E 23, não chegou a 6 meses não ainda. Não chegou a 6. 24 ela completaria 6 meses. Um bebê com 9 meses ali nasce com 2,5 kg pra cima, né? Pra ter uma noção, assim. É considerado peso normal acima de 2,5, né? Abaixo de 2,5 é baixo peso, e daí tem que ficar um pouquinho no hospital. Sim, aí o cálculo de semana a gente até já falou aqui, teve gente comentando, né? Porque a gente fala, são 40 semanas, e gente, 40 semanas tu vai fazer, mas 10 dá 4, dá 10 meses. É porque são 9 meses completos, né? Então ali com 24 semanas são 6 meses completos, né? Isso. No 23 ela tava completando, tava entre o quinto e o sexto. Exatamente, foi 23 semanas e um dia, né?
Então, assim, o cálculo das semanas pra mim foi muito importante. Porque eu não tinha como contar meses, né? Cada dia da gestação era muito importante, né? Do Gabriel, eu fiquei de repouso, o médico pediu assim, mas era um repouso não absoluto. Era um repouso assim, não faz exercício físico, te cuida, não faz nada que vá aumentar a tua pressão, não fica nervosa. Essa situação, Como faz, né, assim, pra eu não ficar nervosa numa situação dessa? E tu ficou difícil. internado também no hospital ou só os bebês? Do Gabriel, não fiquei. Do Gabriel, fiquei ali, eles me seguraram no hospital os 10 dias, mas mais porque eu precisava dar mamar pra ele. Sim. E eu fiquei aqui no São José, né? Conseguiu amamentar tudo, hein? Consegui amamentar, ele consegui. O primeiro foi, ele conseguiu pegar o peito já, né? Não precisei tirar naquelas pipetas ali no hospital. Então tu não ia e voltava também pra casa, tu ficou direto lá? O do Gabriel eu fiquei, porque foi só 10 dias, daí eles me seguraram no quarto, também era particular, daí eles deram uma seguradinha. Sim. E foi bom porque eu consegui acompanhar, assim, né? E foi bem tranquilo. Daí da Nicole já eu fiquei hospitalizada. Da Nicole já foi mais... A Nicole ficou mais tempo, então Ficou foi mais tempo. imagina, né? Até conseguir o peso ali e tudo, né? Ela nasceu com 23 e ela ficou 3 meses. Talvez alguns dias a mais, assim, do que 3 meses, né? 90 e poucos dias no hospital. Mas daí tu ficou no hospital também? Ou ia? Fiquei 60 dias daí hospitalizada. Dos 90 eu fiquei 60, Mas fiquei porque 2 tu meses. teve alguma situação, Tive. alguma intercorrência contigo também, não Tive, só com ela. É porque a pressão alta, ela além de poder fazer mal para o bebê, ela pode fazer mal para a mãe também, né? Então, a gente tem a questão da pré-eclâmpsia, várias mulheres têm pré-eclâmpsia, mas quando chega a eclâmpsia mesmo, aí é bem grave, assim, né? São raros casos, não acontece com todo mundo, né? Mas aí é muito grave. E aí, no caso da Nicole e Gabriel, eu tive pré-eclâmpsia, que é aquela suspeita de que pode dar eclâmpsia. Fui tratando e consegui segurar a situação, deu tudo certo. Da Nicole, os medicamentos não baixavam minha pressão, ela não crescia, né? Eu tive que fazer medicamentos, tive que fazer aquelas injeções para o pulmãozinho dela já ficar preparado, tipo assim, né? Bem antes do normal, né? O Gabriel, cheguei a fazer uma injeção dessa também, porque a minha pressão era alta, daí eles já prepararam, mas da Nicole eu já fiz bem antes, porque o meu médico já sabia, né? Então ele já fez um cronograma ali e tal, para preparar o pulmãozinho dela. Então, eu cheguei a ter eclâmpsia, né? Daí foi mais grave. Tive eclâmpsia e tive um agravamento da eclâmpsia, que se chama síndrome HELP, que até vocês estavam falando de inglês, né? A gente fala HELP, parece que é socorro, mas não tem a ver, né? Porque, né, socorro, meu Deus, o que está acontecendo? Mas são siglas que indicam disfunções em alguns órgãos, assim, no corpo. É bem grave. 99,8% das mulheres falecem até 90 dias após o parto. Nossa. Então, por isso que eu fiquei ali hospitalizada por tanto tempo também, em observação, né? Porque eu poderia ter alguma intercorrência mesmo depois de ter ganhado. Mesmo, não seria seguro tu ir pra casa, né? Não foi, né? E graças a Deus que me seguraram, porque realmente eu tive várias coisas. Eu tive edema cerebral, eu tive aneurisma cerebral, eu tive um problema hepático, não coagulava o sangue. Uma coisa em seguida da outra. Fiquei cega por alguns dias, assim, não enxergava por conta do edema, né? Então tinha que fazer tomografia todo dia com contraste para ver se estava regredindo. Olha, e como é que estava a tua cabeça nesse... Porque foi um puerpério, com tudo isso acontecendo. Como é que tu lidou? E com o bebê em casa, né? Como é que tu então, contornou assim, tudo isso? Quando eu saí daqui para ir, porque o que aconteceu? Chegou um momento que o meu médico falou assim, agora tu não pode mais ficar em Criciúma. Nós não temos mais recurso pro teu caso aqui. Ele viu que o negócio tava ficando feio. Ganhou ela aqui em Criciúma, Não, Nicole? ganhei Ou ela aqui. já foi... Não, eu não ganhei ela aqui. Eu ganhei ela no Hospital da PUC, lá em Porto Alegre. Então, meu médico falou assim, agora eu tava grávida, né? E ele falou assim, nós não temos mais recurso aqui, se caso ela venha nascer. E eu acho que dentro de, no máximo, 5 dias ela nasce. E eu assim... E tu lá com 22 para 23 semanas. Isso, tu desacreditada. E eu assim... Como que vai nascer? Não tem nem barriga direito, né? Tipo assim... Não acreditava muito porque eu tava levando em consideração aquela minha primeira experiência, né?
Aí tá, não, vai pra Porto Alegre. Ele falou, vai pra Porto Alegre ou pra Florianópolis. Eu escolhi Porto Alegre porque eu tenho tios que são médicos lá e moram lá. Inclusive um trabalha lá no hospital da PUC. Aí a gente entrou em contato com eles, ele já arrumou tudo, já viu um médico lá que era amigo dele pra me atender e tal. E ele falou, vai de ambulância. Mas eu, né? O que eu vou de ambulância? Eu vou de carro. Chegava a China e não chegava a Porto Alegre, gente. Imagina. Tu inchava horrores, Passei certo, muito mal na viagem, porque eu não ouvi a recomendação do médico. Então, pelo amor de Deus, mamães, ouçam as recomendações do seu médico. E aí junta tudo, né? Porque aí tu vai ficando nervosa, porque tu fica, eu devia ter ido. Aí o nervosismo também é Eu já e estou aí- no caminho. Não, e aí tenho no o que fazer. caminho eu me arrependi de não ter ouvido o Aham. médico, porque, eu vou pagar a ambulância, gente, né? Vende, sei lá, o carro, vende o que for, mas obedece. E na época eu preocupada, assim, muito prática, né, colérica que eu sou, então. Eu peguei, não, vamos de carro, quase morri nessa viagem, passei muito mal e já não sabia que eu já estava tendo a síndrome HELP. Já foi por isso, né? Eu lembro que eu vomitava um líquido verde na viagem toda, assim. Já E a era minha mãe sinais. já, assim, a minha mãe... Tu foi com teu, Minha mãe é negra, minha mãe tava branca. tu foi com teu porque ela marido pra via, lá, né? imagina, Meu marido e a minha mãe. preocupação, né? E ele, como é que tava? Se mantinha calmo nessa história ou tava... Olha, ele eu não sei como é que conseguia dirigir. Pela graça de Deus, né? Pela Porque- graça, só Jesus na causa. E aí a minha mãe já tava nervosa, porque ela tava vendo que tinha alguma coisa a ver com o fígado ali, por causa da cor do vômito e tal. Mas aí cheguei lá no hospital, eles Tua mãe é me... enfermeira. Minha mãe é enfermeira. Imagina, Aí já... cheguei- Já tava Tadinha ligada. da minha mãe, gente. E imagina, se eu já ficava nervosa, tu imagina a mãe vendo a filha, Imagina. a mãe sendo enfermeira, vendo a filha passar por Imagina. essa situação. E ela E na sempre ali estrada, comigo. sem poder fazer muita coisa, né? Sempre ali comigo, tadinha. E aí chegou lá, eles me examinaram e falaram, olha, nós tu vai ter que ficar já internada, né, guriazinha, eles falam guriazinha, guriazinha, tu vai ter que ficar internada e tal. Eu falei assim, não, tá bom, tudo bem. Aí o Cleiton voltou, porque nós tínhamos um filho de 1 ano, né, e ele tinha o trabalho dele, que não ia, né, ele trabalhava numa empresa na época. Eu já tinha a nossa empresa, a gente já tinha a nossa, mas ele ainda era funcionário de outra empresa. E aí ele voltou e a minha mãe ficou comigo, né. Então, ele voltou e 5 dias depois nasceu a Nicole. Aí ele foi, viu e depois voltou de novo. Foi muito difícil porque, assim, a questão do menino, né, do pequeno que estava aqui. Quando eu saí de casa para ir, que o médico falou, vai de ambulância e tal, eu me despedi do meu filho, porque por mais que a gente ache assim, não vai acontecer nada, mas tu tem aquele medinho, né? Daí na hora ali de dar tchauzinho pra ele, bebezinho. Né? Doeu, daí. Meu Deus, Ai. eu só imagino. Aí eu abracei e falei, tchau, filha, a mãe te ama e tal. Se fosse no tempo de hoje, eu tinha gravado uma mensagem pra ele, tipo assim, né, no celular. Mas eu pensei assim, vai que eu não volto. Mas não era uma coisa desesperadora, sabe? Era Pra mim, precaução assim, que a gente tem precaução como mãe, né? Tipo, esses dias eu tava vendo uma mãe que, ela tá com fase terminal de câncer e tal. E ela falou que a preocupação dela é arrumar um marido, uma esposa pro marido dela. E a gente acha que isso é loucura, mas na verdade a mãe, ela só A mãe pensa no pensa, filho, no bem-estar do filho, né? É que a gente, depois que vira mãe, a gente fica... Não sei se vocês também têm isso, mas assim, eu desenvolvi um medo de morrer gigante. Sim, Sempre pensando, o que vai ser da minha filha? sim. Mamães que talvez estejam grávidas, vê se foi só loucura minha. Mas eu, no final da gestação, eu tinha medo. Assim, eu não tive uma gestação super tranquila, mas eu tinha medo de morrer no parto e deixar minha filha sem mãe. Nos últimos dias eu fiquei, e se acontecer alguma coisa no parto? Sim. Deu uma... Mas é engraçado que o nosso medo não é com relação a nós, né? É sempre Não, com relação com ao eles. filho. Então, quando eu saí de casa, o meu medo de não voltar não era, eu não vou voltar, não. Era em relação ao filho que eu tava deixando ali. E não era nem com relação à filha que eu tava grávida, porque na verdade eu ainda não tinha visto ela, eu tava naquela situação. Mas eu pensava assim, ele tá aqui, eu vou deixar ele aqui, vou pra lá, e se eu não volto? Tipo assim, né? Mas aí fiquei lá internada, com mais ou menos uns 5 dias, que foi exatamente o que o meu médico falou. Eu tava fazendo eu ficava monitorada com aqueles... Pra batimento, essas coisas. pra ver o batimento e tal. E de repente o coraçãozinho dela acelerou muito, assim, muito, tu. E daqui a pouco fez aquele barulhinho, parou tudo, e daí começou uma sirene a tocar. E aí já começou a vir todo mundo, e a minha mãe desesperada, eu meio que não entendi muito. Na hora Entra em Eu automático, meio que não entendi né? o que estava acontecendo, então assim, o coração dela parou na minha barriga, né? Ela ainda estava em mim.
E aí o enfermeiro veio assim e falou assim, não, vamos ter que fazer vamos te levar para a sala de cirurgia, E era um corredor grande, assim, eles já foram me anestesiando. Tu nem preparada tava, assim. Nem preparada, foi muito assim, e isso foi coisa assim, muito rápido. Porque do tempo que o coração dela parou até o parto, levou 7 minutos. Nossa, isso era muito rápido. Minto, 9 minutos, tá? E na realidade, foi rápido, mas, né, ela ficou esse tempo sem... Em parada cardiorrespiratória. 9 minutos em parada cardiorrespiratória até nascer. Quando nasceu, ela nasceu com Apgar 1, ela só fibrilava, né? O coração só fibrilava. E aí eles levaram 7 minutos para reanimar. Entendeu? Então foram... E tu sabendo ou tu ficou sabendo depois disso? Porque tu só via o Fiquei movimento sabendo também, depois. Né? A minha visão foi assim, ó. Tirou o bebê, eu lembro que eles mostraram embrulhado e era desse tamanhozinho assim o rostinho. Ela nasceu quantos quilos? 900 gramas. Meu Deus. Deve ter nascido um pouquinho mais de 900 eu e tô dar aqui aquele porque ela tá falando e eu tô lá no hospital. Eu tô visualizando eu tô ela lá dentro. cabia, depois assim que eu fui ver ela na UTI e tal, ela cabia assim, ó, o bumbumzinho aqui e a cabecinha aqui. Aí o bracinho, as perninhas, era tipo o dedinho assim, ó, mindinho pra fora assim, ó. Bem fininho, bem fininho. E ela cabia, era a cabeça aqui e o Chegasse a pegar ela? Peguei na mão, peguei pra dar banho. Na mão do Cleiton, tipo, sobrava a mão, na mão do meu marido, né? E aí, a minha visão foi assim, me mostrar, meio que de longe eu vi, e o rosto tava bem roxa, era escuro, mas eles só passaram, assim, eles não chegaram a chegar lá perto de mim. Porque era urgente, dava, né? né? Passou, e aí começou a bater tudo, a mesa, os instrumentos cirúrgicos, assim, pá, e aí eu já tava convulsionando, e aí foi muito louco, porque daí eu já comecei a me ver do meu pé, sabe? Tive uma experiência muito diferentona, assim. Como? Não entendi. Teve uma experiência, Sim, tipo, fora do corpo. meu corpo. Sério? Tive, Meu Deus, fora do meu conta pra corpo. nós. Eu lembro que eu comecei a me debater, e aí eu falava assim, né? Tinha alguém do meu lado, e um rapaz estava de branco, assim, né? E aí eu falava, imaginei que ele era um anestesista, né? Na minha cabeça era anestesista. Aí eu falava assim pra ele, isso é normal acontecer? Aí ele falava assim, sim, calma que vai dar tudo certo, Normal o quê? A convulsão ou tu diz o tu se vê? Não, eu na hora eu só não lembra de percebi. falar isso, Eu tá. só lembro que eu ouvia o barulho de tudo batendo, e eu falava pra ele, é normal isso acontecer? E ele dizia, calma, vai dar tudo certo. Fica tranquila que vai dar tudo certo e tal, e tal. E aí eu não me lembro de mais nada, e passou. E depois, quando eu acordei, eu tava cega, né? E aí eu comecei a lembrar a memória, eu acho que por eu estar cega, não estar vendo nada, eu ficava pensando no que tinha acontecido. E aí eu comecei a lembrar que as coisas que eu via, eu não via o pano, eu via a minha cirurgia. Eu via o que estava acontecendo e eu via o meu pé. Aí que eu me liguei, eu falei assim, gente, eu não estava do lado de cá, eu estava do lado de lá. Meu Deus, Né? arrepiado. E aí eu lembro de tudo que eles fizeram, eu lembro, inclusive eu falei pro médico que me atendeu, né? O Dr. Edson, eu falei pra ele que o que ele fez, quais os procedimentos que ele fez. Tu foi ele comprovar chegou se a tu chorar. tinha visto mesmo. Sim, ele chorou assim no dia, até minha mãe tava junto. Porque, tipo, não tinha como eu saber daquilo, porque eu já estava desacordada. Estava desacordada. Eu já não tinha mais consciência, né? Tava convulsionando. E daí eu tive hemorragia. E aí eu tive um problema do fígado por causa da síndrome HELP, e aí o sangue não coagulava. Chegou a ter parada cardíaca ali? Não tive parada. Porque E muitas coisas, né? Gente, foi essa adrenalina muito toda, forte. muitas coisas. Aí quando eu acordei cega, com edema cerebral, né? Aí fiquei neurologista me avaliando, né? Até desinchar o cérebro, tomei aquelas injeções, na barriga também por causa de coagulação sanguínea. E tudo isso sem ver a tua Sem filha. ver o bebê. Então, quando eu tava cega, daí eu não vi, né? Óbvio, né? Mas sem pegar ela. Assim. Não fui lá. Eu não Ficasse quanto tempo cega? Acho que foi uma semana, a 10 dias, mais ou menos, assim. E teu pensamento, assim, como é? Tu tava com medo de não voltar a ver de novo? Como é que... Eu tava com muito medo de tudo, assim, ó. Eu falo que graças a Deus, porque eu tenho... porque eu creio em algo que é maior do que eu, né? Porque naquela hora ali, se tu não tem uma crença, se tu não crê, né? No meu caso, eu creio em Deus e... Daí tu conseguia se apegar nisso conseguia. também, né? Eu acho que foi o tempo que eu mais me aproximei de Deus, assim. Porque
dependia, não tinha o que fazer. E não tinha o que os médicos fazerem. Tu és cristã, já era cristã. Já era cristã. E foi assim o que me deu força ali na hora, né? Tanto porque eu não via o meu filho que estava em casa, né? E pela menina, que eu não sabia como é que estava, e até por mim, e agora então deixar 2 crianças, né? Sim. Que antes a minha preocupação era deixar uma, agora era deixar 2. E aí, quando eu fui ver a Nicole, que passou tudo isso, né? Ainda fui até de cadeirinha de roda, ainda lá. Que eu vi ela na incubadora, na hora, eu poderia ficar ali um tempo, eu não quis ficar. Eu me assustei muito com aquela visão, porque não era bonito, não era legal. Imagina, a gente, não é só o bebê pequeno, ele é cheio de equipamento, de coisa. Cheio de equipamento, entubada. Na verdade, ela não estava entubada. A Nicole não precisou ser entubada, graças a Deus. Ela só foi entubada até chegar na UTI. Ela só estava com um respiradorzinho CPAP, né? Que eles chamam, que é aquele que fica no narizinho e tal. Mas assim, era feio a questão do bebê mesmo, porque eu nunca tinha visto aquilo, não sabia que era possível. Tipo, ela tinha a cabeça maior que o corpo. Por conta do problema de diabetes, já é da gravidez. normal um bebê recém-nascido, um bebê prematuro ter a cabeça maior que o corpo, mas o dela era maior essa diferença, porque desde a gravidez, né? E ela era a pele era muito fininha, transparente, eu conseguia ver as veinhas. os intestinos dela na barriguinha. Sabe? Eles ficam peladinhos, né? Ali fica só com uma fraldinha. E eu conseguia ver, assim, os intestinos dela, sabe? Conseguia ver as veinhas, tudo assim. E pra ti foi um verdinha, roxinha. E quando eu vi, eu saí chorando. Falei com a minha mãe, me tira daqui. E até é bom tu relatar isso, porque é um sentimento que não é feio, né? Porque é o teu filho, porque é um sentimento que é normal, porque a gente não tá acostumado com isso, né? Então, às vezes, as mamães se culpam por isso, né? Por ter esse sentimento, mas não, né? Sim, eu me culpei por um tempo, assim. E aí, eu saí e falei com a minha mãe falou assim, que houve? Eu falei assim, não, mãe, eu não quero ver. Eu não quero ver, porque não tem como. Não existe maneira dela sair daqui de dentro. Então, eu não quero nem chegar perto. E nesse momento, os médicos te falavam de expectativa, de se ela sairia? Eles dão todas as expectativas piores possíveis. Te preparam pro pior? Pro pior. Sempre preparam pro pior. Porque o pior acontece, gente. E acontece todos os dias, várias vezes por dia. Quando tu tá numa UTI grande, a UTI onde eu tava tinha 60 leitos. Então, assim, todo dia falecia uma criança. Então, uma ou mais de uma. Então, eles tinham que me preparar pro pior, né? E aí, eu saí, a minha mãe falou... E a minha mãe acostumada, minha mãe já trabalhou em UTI infantil até, né? E ela falou assim, Maninha, ela me chama de Maninha, falou, Maninha, vamos ali que eu vou te mostrar uma coisa. E me levou pra um painel gigante, assim, numa parede lá do hospital, que tinha várias fotos de várias crianças que nasceram até de menos peso, e que sobreviveram, e tinha o antes e o depois. Eles prepararam com cuidado isso, e aquilo ali pra mim, eu vi, eu falei assim, meu Deus, é possível. A tua mãe te deu a esperança que os médicos não tinham dado naquele momento. E assim, né, o carinho de alguém, com certeza foram as enfermeiras, né? Eu sou fã das enfermeiras, né? Porque tem enfermeira em casa. E aí, com certeza, foram elas que prepararam, e as mães ali pra dizer, olha, pras próximas mães, né? Tem esperança pro teu bebê. É possível, né? É possível, né, tu sair daqui e tratar um caso com mais humanidade também, né? Porque ali tu, com certeza, vê muita técnica, né? É desumano, um médico gente. falando de técnica e tudo, então... É desumano, gente. Quem teve filho não tem em qualquer idade. Não só filho, pai, mãe, alguém que ama na UTI. É desumano porque eles te dão as piores expectativas. E eu não julgo, porque realmente eles também não podem nutrir uma esperança que talvez não vá acontecer, né? Aí depois, a frustração pode ser maior. Então, eles já vão preparando o caminho. E aí, se acontece tudo bem, então a gente... Mas, por outro lado, teu emocional já estava abalado, porque também tu teve uma situação, teu organismo estava se recuperando de um baque também que tu teve, né? E que poderia ainda ter essa informação de que, olha, não vai evoluir, não vai sair. Piora pra tua recuperação também, né? Sim. Eu fiquei muito abalada, assim, emocionalmente, né? Muito, muito abalada. Eu chorava bastante, chorava muito de falta do Gabriel. Porque é muito pequenininho, né? E tu não conseguia falar com ele também, em telefone, nada? Amiga, tipo assim, a gente conseguia mensagem, mas não tinha chamada de vídeo, entendeu? Naquela época não tinha. Poderia ter, tipo, celulares mas não mais era acessível, mas não né? era o que eu tinha, Então, não tinha como, assim, no máximo era mensagenzinha ali, tu ouvia uma ligação. Fosse ver ele de novo depois de 90 dias ou antes? Eu fui ver ele quando eu tive alta, com 2 meses, daí 60 dias.
eu não poderia sair, assim, mas o médico me liberou um bate-volta. O médico liberou porque ele viu que eu tava muito mal, e inclusive eu não tava conseguindo tirar leite. Eu precisava tirar leite. Também. E aí o leite tava parando e ele deu algum medicamento mas eu não tava conseguindo. Ele falou assim, não, eu vou te liberar pra ver teu filho. Eu vi o Gabriel, o leite, alimentei acho que uns 5 na UTI. Encheu ele de grudes. Que o emocional manda muito, né, pra amamentação. Imagina, assim. demais. E aí foi assim, foi difícil, mas a cada dia ela foi só ganhando peso, ela não perdeu nenhum dia peso, nenhum dia. E eu tinha uma cadernetinha assim que eu ficava, né, dia tal, 15 gramas, ganhou. Ai, meu Deus. Dia tal, 5 gramas. Dia tal, 3 gramas. Dia tal, 60 gramas. Ai, ficava feliz. Aí no outro dia, 3 gramas. Mas só ganhava, graças a Deus, né? Eu tenho essa cadernetinha lá em casa. A gente vê, assim, né? Eu tive filha que não tive intercorrências. A gente já é super preocupado e qualquer coisa a gente já fica, ai meu Deus, tá com uma febrezinha, o que é? Eu fico imaginando quão angustiante também é essa situação, né? Porque às vezes a gente tá com uma gripezinha, a gente já se desespera. Sim. O tempo todo que eu tava lá, minha preocupação era com a Nicole, sabe? Só porque eu tava em risco ainda, né? Todo aquele tempo que eu passei ali com ela, os 90 dias que eu tava próxima ainda ali, né? Mesmo nos 30 últimos dias que eu já tinha tido alta, eu ainda estava em risco de ter alguma intercorrência, porque a síndrome HELP, ela pode ser fatal até 90 dias depois do parto. Então eu ainda estava em risco. Ser observado esse tempo todo. Precisava, continuava indo nas consultas ali mesmo no hospital, o médico me acompanhava, estava sempre comigo, mas a minha preocupação não era comigo, a minha preocupação era com ela, sabe? Eu só pensava assim, como é que ela vai sair, porque eles diziam que ela não ia andar, que ela não ia falar, que ela ia ter sequelas. Teve algum momento que os médicos te falaram que, olha, não, agora tá tudo certo, tá sem risco. Ou não, foi só um dia após o outro? Não, foi só um dia após o outro. Eu acho que na última semana, assim, tipo assim, faltando uns 3 dias pra sair, eles liberam só quando alcança 2 quilos, né? Então, faltando uns 2 dias, assim, ou 3, pra ela alcançar esses 2 quilos, a gente tava naquela expectativa, né? E aí ele falou, olha, agora, graças a Deus, né, tá tudo bem. Como é que foi essa sensação? Chega logo 2 quilos, quando ele falou que tava tudo bem, eu só queria que ela ganhasse peso pra gente sair. E tu aí sentiu... de 5 em 5, né, 5, a gente ganha logo 3 graminhas. E tu sentiu medo de sair do hospital? Porque ficou um tempão ali, né? Senti medo porque os médicos falavam que se ela pegasse uma gripe, ela teria que voltar. Então meio que eu tive que fazer uma UTI na minha casa. Na época. E tu levou ela muito pico-coxinha também, né? Muito, gente. 2 quilos era... Meu Deus, era muito pequenininho. Muito pequenininho. Então, eu tive que, assim... pra mexer nela tinha que ser com luva. O quarto tinha que ser aquecido. Tinha que ser tudo esterilizado com um produto lá próprio, né? A gente tinha que botar jalequinho. Era toda uma UTI caseira ali para cuidar dela nos próximos 30, 60 dias ali, até ela ganhar mais peso. Então eu fiquei assustada por conta disso, né? Mas também fiquei aliviada. Bebê. Tu amamentava daí o Gabriel? O Gabriel eu parei de amamentar quando descobri a gravidez da Nicole. Ele tinha 1 ano e 3 meses, né? E o médico pediu para parar porque amamentar grávida é abortivo, eu não sabia disso. E como eu já tinha problema, né? Já tava dando também probleminha ali. Essa informação. Eu já tava dando probleminha da pressão. Sim. Né? Já tava dando aqueles problemas. Ele falou, não, então agora vamos parar de amamentar porque é abortivo, não pode. É risco que não precisa. E aí o Benjamin, ele ficou um tempo maior, né? Entre 10 anos? 10 anos. 10 anos. Veio o Benjamin. Idade da minha filhota, ele tem 4. Ele foi o brinde, né? Deus me deu o que eu queria, que era um casal. Planejei um casal e depois Deus me deu o brinde. Né? E a Nicole e o Gabriel queriam mais um irmão? Queriam, oravam por um irmão. Foram respostas de Deus pra eles. Foi Deus respondendo eles. E eles falavam, mãe, eu quero um irmãozinho, eu quero um bebezinho e tal. E eu dizia assim, a mãe não pode mais ter filho. Sempre foi a minha resposta. Porque realmente eu não poderia. Não é que o meu organismo não poderia gerar filhos, mas eu não devia, né? Já sabia pelo risco, né? Riscos. Sim, o médico. Quando na segunda gravidez aconteceu pior do que a primeira, o meu médico falou assim, agora engravidar de jeito nenhum. Porém, eu não consegui fazer laqueadura. Porque eu tive vários problemas, várias intercorrências, então não era prudente enquanto eu estava no hospital. Na hora do parto mesmo, não teve como. Não tem como. E enquanto a bebê não completa, o bebê prematuro não completa 6 meses,
tu não pode fazer laqueadura, porque ele não é considerado, eles consideram como bebê vivo depois dos 6 meses, tipo assim, para esse tipo de caso. Então eu tinha menos de 30 anos e um filho vivo, porque a outra não tinha passado os 6 meses ainda, era prematura. Então eles não permitiram. O meu médico chegou a pedir para a direção do hospital fazer reunião, tudo. Eles não deixaram fazer laqueadura. Enquanto eu estava no hospital, fazer outra cirurgia para fazer laqueadura, né? E aí eu saí do hospital já com DIU. Ele falou, não, então vamos botar um DIU, né? E tal, saí do hospital com DIU e por 10 anos... Tudo normal. Foi DIU lá, bem. firme Eu e forte. troquei o DIU 2 vezes nesse período de 10 anos, bem neurótica, né? Pra ter certeza, podia ficar 5, mas com 3 eu já trocava, que era pra garantir, né? Tomava outras precauções além do DIU, né? Porque o medo era grande de voltar a passar pelo que eu passei. E aí, um belo dia, eu tava sangrando e não parava de sangrada. Eu falei, ué, que estranho, acho que o DIU perfurou meu útero. Aquelas coisas de louca, que a gente fica meio doida, né? Esse DIU perfurou meu útero. E daí eu fui pro hospital e ela foi fazer ultrassom pra ver, né? Aquele transvaginal. E quando ela fez, Não achou o eu tava DIU. com o Cleiton. Quando ela fez, tinha um bebê assim, ó. O útero sangrando. 3 meses eu tava grávida. 3 meses. Tava grávida de 3 meses. E ele tava com o bracinho assim, ó. Já. O Cleiton fez assim, ó. Imagina, tu Ele esperando. falou, oiê! Esse é o DIU. A médica botou a mão tem nele e falou dois assim, braços? Calma, senta, querido. Deus sabe de tudo. A E o médica- DIU tava ali ou já nem tava em algum lugar? Então, ela nem chegou a ver onde é que tava o DIU, tipo, ou ela viu e eu nem perguntei na Tava hora. o Benjamin segurando E o tu, DIU. tá, saco Era cheio. emergência, né? O Cleiton ficou espantado, mas e tu, nesse momento? Meu Deus. Pensei assim, vamos morrer nós dois. Ai, sério, foi essa sensação. Foi essa sensação. E eu tenho certeza que pro Cleiton também foi a mesma Que sensação. pra ele, com certeza, foi bem desesperador, né? Bem desesperador. Porque se tu Bem- teve uma gravidez pior da Nicole, a sensação que tu tinha, não, tá, se o pior daquilo é não... Na Não hora a voltar. gente ficou, né? Assim, e a médica, calma, Deus sabe de tudo. E a gente, assim, daí a gente saiu calado do hospital, foi no Socimed em Choque. Tubarão. Saímos calados, entramos no carro pra vir embora pra Criciúma. Ele parou no acostamento da BR e começou a chorar. Desesperado, e agora? Eu falei assim, não, agora tu me abençoa. Agora tu me abençoa, preciso que tu me abençoe, Daí ele orou por mim, me abençoou. E aí eu falei assim, não, se Deus permitiu eu engravidar agora, Deus vai cuidar. Ali tu Tenho teve que se certeza. apegar mais ainda na Mais fé. ainda. E aí, muita oração, e o que eu pedia pra Deus é assim, Deus, me dá uma gravidez tranquila, porque eu nunca tive, eu não sabia o que era aquela coisa gostosa de estar grávida, de bater foto, de ter desejo, de poder comer o que queria, sabe, na gravidez, porque tá grávida, a gente se aproveita, né? Diz que se Mas tu não nem é fizer a desejo, é vontade só da um- grávida, dá ter sol, né? Ah, é? Dizem, Homens estão Dizem, ouvindo. dizem. Eu já vi casos assim que comprovaram, tá? E aí eu queria, né, passar por isso também, me aproveitar um pouquinho, né, da minha Às gravidez. vezes não é desejo, né? É uma vontadezinha. Uma Ai, tô com vontade. uma vontade. É. madrugada. Não, sempre Desejo. tive a vontade, mas porque eu tô grávida, alguém tem que fazer a minha vontade, né? E aí eu pedia pra Deus, assim, uma gravidez tranquila, e foi muito tranquila, graças a Deus. Não chegasse a ter a pré-eclâmpsia ao longo dela. Nada, não tive nada, não tinha nenhum indicativo. E eu assim, ai Deus, tu é bom, que bom. E passei uma gravidez tranquila, fiz fotos grávida, que eu que não pude legal. fazer nas outras, né? Arrumei bolsinha, né? E aí um belo dia, eu tava lá trabalhando, né? Porque Deus não ia facilitar as coisas pra mim. Não ia Ele ser disse dessa assim, ó, vez. Tá, já foi bom até agora, né? Eu já te dei uma colher de chá. Aí eu tava numa terça-feira cortando um cabelo de uma criança. A criança chorou bastante nesse dia. E eu comecei a ter muita dor de cabeça. Eu falei assim, meu Deus, eu acho... E eu bem barriguda, eu falei assim, eu acho que é porque esse menino chorou muito. Uhum. E me deu dor de cabeça, vou embora, meninas, cuidem aí. E fui pra casa, fui de Uber, falei, não vou chamar o Cleiton, porque se eu falasse pro Cleiton que eu tava tendo qualquer coisa... Ele já ia levar pro desesperado. hospital. Ele já infartava na hora, não infartava, não podia falar. Aí chamei um Uber, fui, enjoei no caminho, né? Já quase vomitei no Uber e tal. E aí chegou em casa, o Cleiton tava fazendo alguma coisa no quintal, eu me enfiei embaixo do chuveiro. E aí eu comecei a perder o sentido, assim, ó. Eu não conseguia mais ouvir, eu não conseguia mais... A dor de cabeça Estava era com dor tão de nada. cólica, Só contração, alguma cabeça. coisa. nada, tudo normal. Não tava inchada, não tava sentindo nenhuma outra coisa a não ser dor de cabeça.
não ser dor de cabeça. Senti vontade de vomitar no Uber, mas eu tenho vontade de vomitar quando eu ando de carro. Então, eu achei que foi dali, né? Porque eu fiquei mexendo no celular e tal. Mas aí, quando eu vi, assim, que tava ficando meio esquisito, eu chamei o Gabriel. Falei, Biel, traz um banquinho pra mãe. Aqueles banquinhos de plástico e tal. Ele trouxe, eu sentei, porque eu pensei que eu ia desmaiar. E aí, eu falei assim, e chama o pai e a avó. Aí, ele foi lá, chamou a minha mãe, graças a Deus, é minha vizinha, mora do meu lado. Aí ele chamou o meu marido, particular. chamou a minha avó, a minha mãe. E aí mais um daqueles momentos que nós mulheres passamos, né? Constrangedores, eu ali nua, no banho. É que nessa hora a gente não veio pensa, todo né? Só quer mundo, socorro. veio filho, veio marido e veio mãe. Sim. Todo mundo me vendo ali naquela situação, né? Enfim. Ai, E Deus. aí eu... Quantas semanas tu tava? Eu tava com 30 semanas. 30 semanas, completas, bem certinho. E aí eu peguei e falei pro Cleiton, falei, não consigo nem pensar, chama a Tamires para fazer uma drenagem em mim. Eu queria fazer uma drenagem linfática. Tu ainda... Não, tá bem tudo certo, rica, amiga, eu só- queria fazer drenagem. Eu queria fazer uma drenagem, Tá me dá um tudo bem. remédio pra dor de cabeça e chama a Tamires. Em nenhum momento tu pensou que pudesse ser tua pressão. Não pensei, porque era uma dor Porque de cabeça. tu tava também sem nada de eu não sintomas, tive né? nada, eu Ah. esqueci. Sim. Eu simplesmente esqueci. Se E passaram era uma 10 dor de anos também. cabeça, 10 anos depois, gente. Tava meu Deus. tranquilo. Se eu fui, como é que eles chamam? Se eu tive hipertensão, Eu não nem lembrava lembro. nunca mais. E aí, se eu fui hipertensa, eu não lembrava. Aí, o meu marido disse que ia chamar a menina, mas, na verdade, ele ligou pro meu médico, junto com a minha mãe, e aí já queriam me levar pro hospital e tal. Aí, o médico falou, não, leva ela lá pra Tubarão. Que lá, isso lembrando que foi no estouro da Covid, julho de 2020, Socorro, né? meu Deus. Então, o hospital daqui, os hospitais daqui, não Lotados. tinha leito. Não tinha leito de lotado, UTI não também, tinha nada, leito de né? UTI, não tinha nada. Fora o risco, né? De ir E pro daí ele hospital. entrou, o meu médico era daqui, mas ele entrou em contato, acho que lá com o hospital de Tubarão, e falou, leva para Tubarão, que lá tem leito e tal, vai ser melhor. E também tem mais recurso e tal. Na Só época, que também tempinho de viagem até Tubarão, né? chegava a China e não chegava a Tubarão. De novo, eu na mesma situação. Gente, que caos que foi. Porque assim, no processo que tu tá, assim, de trabalho de parto, de aquela coisa toda, já é meio... Tem que ser rapidinho. Não que é e tu caótico, mas tu já fica meio atordoada É. com tudo que tá acontecendo ao mesmo tempo. E no meio de uma pandemia, não é É. fácil. E aí toda essa preocupação, né? Como é que tu vai ganhar um bebê Ai. com 30 semanas, ou seja, mais um Prematuro. bebê de UTI, com a UTI no caos que tá. Até os médicos ficando entubados por causa de Covid. Uhum. Enfim, mas na hora ali, né, é Mas o aí que eu tu falei, indo a pro gente não tem hospital, muito tu o que já fazer. foi caindo a ficha de Não, vamos lá pro parto ou não? não, eu não sabia nem o que eu tava fazendo. Eu fui no meio do caminho e eu lembro que eu ficava cantando, aí dessa vez a minha mãe foi e os meus 2 filhos foram, Biel e Nicole. Porque eu não tinha com quem deixar eles, a minha mãe tava indo comigo. Sim. Então foi no banco de trás, Biel, Nicole e minha mãe, eu no banco da frente, meio deitada assim, né? E meio sem entender muito o que estava acontecendo, e aquela dor, eu falava que é uma dor ensurdecedora. Eu não conseguia nem entender o que eles estavam Por isso falando. que tu não tava nem pensando, né? Exatamente. Eu não É conseguia uma pensar. enxaqueca mesmo, muito intensa, assim. Como se fosse. Eu não sofro de enxaqueca, não sinto dor de cabeça, assim, graças a Deus, né? Mas eu penso que aquilo é o que o pessoal que sofre de enxaqueca deve ser aquilo ali, porque foi muito terrível. E aí eu lembro que eles estavam cantando louvores no carro, assim, e orando, meus filhos. A minha mãe tava grudada no banco, assim, Te passando a mão monitorando. em mim. Como Nossa, é que tá, imagina falando. ela que já tinha passado por isso contigo, indo pra Porto Alegre, agora de novo. De novo, Pensa a mais cabeça uma dela vez. também, né? E aí tem um coração bom, minha mãe. Graças a Deus. Coração É. forte. E aí eu sei que no meio do caminho, eu pedi pro Cleiton parar. Falei, para, porque eu não aguentava mais, sabe? Não chegava nunca mais, Tubarão. Meia hora não chegava. Uhum. Aí eu desci do carro e ficava andando, assim, eu lembro que eu ficava andando. E aí, uma hora, o Cleiton chegou pra mim e falou assim, amor, a gente precisa ir, agora, a gente precisa ir. E meio que foi me botando, assim, no carro à força. E aí, seguimos. E depois o Cleiton me falou que ele, tipo, foi a 160 por Meu hora, Deus. assim, na estrada. E, tipo, levou 20, 30 minutos no máximo pra chegar lá, 20 e poucos minutos. Só que pra ti era uma eternidade. Mas pra mim era uma eternidade. E quando chegamos, daí fui medicada, tudo, e aí de novo, eclâmpsia, convulsionei, tive, né, aquela situação toda, depois do parto, tive mesmo problema de coagulação sanguínea, não tive HELP, graças a Deus.
mas também tive problema de coagulação sanguínea. A minha cicatriz foi fechada, a cicatriz, mas continuou sangrando por baixo, sabe? Então criou uma bolsa ali com sangue por baixo, daí tinha que ser drenado. Isso também aconteceu na da Nicole, tinha que ser drenado, né? Só que na da Nicole, quem fez isso foi o meu tio, né? Então ele estava lá no hospital. Eu estava lá no hospital e ele era chefe da radiologia. Então ele tinha um método próprio dele lá, que ele fazia ultrassom, via onde é que estava a bolsa e botava uma cânula, e eu não sentia absolutamente nada de dor. E já aqui não foi meu tio, foram os médicos, as enfermeiras, e elas meio que apertavam assim para sair aquele sangue coagulado que estava ali. Então foi bem sofrido, bem sofrido. Aí passei por aqueles processos de não ter mais veia, não ter mais onde pegar veia, ter que enfiar assim aqui no pulso, sabe? Foi sofrido, assim. E o Benjamin ficou quanto tempo? Benjamin ficou 45 dias. Só que eu tive alta com 10 dias. Tive alta com 10 dias. E aí tu vinha, Criciúma E aí eu ia 2 vezes por dia para Tubarão. Com 12 dias eu tava trabalhando novamente, bem louca. 12 dias eu tava trabalhando. Mas tu já tava bem, a tua recuperação foi boa. Foi boa. Eu tive que voltar pro hospital porque eu comecei a me sentir muito mal e eu tive que tomar sangue daí. Tomei, acho que 2 ou 3 bolsas de sangue, porque tava o meu hematócrito muito baixo, que eu acabei perdendo muito sangue, tive hemorragia e tal. Mas essa foi a única intercorrência. Olha só. Não, eu trabalhando lá sem sangue, transparente. Voltei para o hospital, fiz transfusão, voltei para casa e tudo bem. E ele ficou 45 dias também. Chegou uma hora daí que, por exemplo, no Gabriel, o Gabriel não teve nenhum problema, né? A Nicole também, graças a Deus, tinha aquela tensão de que poderia acontecer algo. Até os 3 anos de idade eu fiz inúmeros exames, tá? Teste de ouvidinho, teste de pezinho, teste de não sei o quê, teste de fala, de tudo que tu pode imaginar, eu fiz teste nela até os 3 anos. Porque eles diziam que podia ter algum problema, não tinha nada, graças a Deus. Quando o Benjamin nasceu, que ele ficou na UTI, chegou um determinado momento que ele pegou uma bactéria. Não pegou Covid, né? Que mas também era um grande medo. Que também era um medo de pegar, mas ele pegou uma bactéria. E aí tinha que entrar os pais separados, né? Na UTI, dependendo do hospital, eles fazem assim. Entra um de cada vez. Em alguns momentos eles deixam os 2, mas é rapidinho, né? Então eu entrei primeiro, nesse dia que eu descobri, e era uma médica e ela falou assim pra mim: mãe, o teu filho está com uma infecção, teu bebê está com uma infecção, essa infecção já espalhou pro corpo todo, então isso quer dizer que ele está com uma sepse. Então assim, nós não sabemos se amanhã ele vai acordar. Meu Deus. Ali, amiga. Quantos dias de vida ele tinha? Já tava uns dias na Tava uns dias, tava uns 30, 35 dias, mais ou menos, na UTI. E aí, a esperança que eu tinha, que tava bem, que tava crescendo, que tava, meu Deus, ali na hora meu mundo caiu, assim, ó. Porque até então, os problemas foram comigo, né? Nunca com o bebê, tinha aquela tensão, mas tava dando tudo certo. E ali na hora eu pensei assim, eu vou perder o bebê, né? Eu não sei se vai acordar amanhã. Eu nem esperei ela terminar de falar. Eu saí desesperada, chorando. E o Cleiton do lado de fora, o que houve? E eu não conseguia falar, daí ele entrou. E daí ela falou o mesmo pra ele. Daí a gente foi pro quarto. 30 dias, não, minto. Não, a gente veio pra casa. E daí a gente orou e a gente ajoelhou e pediu a Deus, né? E tal. Que protegesse ele, que não acontecesse nada. E até na época, né, eu falei que eu sou cristã, né, e até na época uma pessoa me ligou que não me conhecia, essa pessoa estava vindo de Minas Gerais para cá, para Criciúma, não sabia nem que eu nunca vi. Eu fui conhecer depois que eu saí com o menino da UTI e tudo, né. Mas ele me ligou e falou que viu Deus falou com ele, né, e ele teve uma visão de Jesus segurando o meu bebê no colo e com a mão na barriguinha e mandou dizer para mim assim, ó, fica tranquila, que a infecção dele era no rim, mas eu já livrei ele já tá curado. Isso era tipo assim, 00:30 daquele dia, né? No mesmo dia? No mesmo dia que aconteceu, que eu recebi essa palavra, não falei isso pra ninguém, só eu e meu marido, a gente tava lá em Tubarão. E aí, uma pessoa me ligou, contando que esse rapaz falou isso pra ela, fala pra tua amiga que o bebê tá na UTI e tal. E aí ela lembrou de mim, ligou pra mim e falou, né?
E eu falei assim, meu Deus e tal. E aí a gente creu naquela palavra de que Deus já tinha curado ele. E no outro dia, às 8 da manhã, era a visita da UTI. E daí a gente foi, né? Crendo, mas daquele jeito, né? Nossa, imagina. Meio igual a Pedro, crendo, mas afundando na água. E aí, quando chegou lá, não tinha o paninho branco em cima, né? Porque quando a gente chegava, era o paninho branco, né? Eu só olhava pra ver se eu via um pano branco. Aí não tinha, eu falei assim, ai, graças a Deus. E aí... E tu já viu paninhos brancos em outras crianças? Muitas outras crianças. Processo. Muitos pais sofrendo. Nossa, aí sai todo mundo, sabe? Guria do céu, que tanta força. Deus e aí, mesmo. aí a gente vibrou ali na hora e viu que Deus tinha cumprido a promessa dele. E aí era outro médico, né? Porque todo dia trocava. E aí o médico falou assim pra mim, então... Eu falei, como é que tá a infecção, né? Ele falou assim, então... na verdade, ele estava tomando 9 antibióticos e nós suspendemos todos, nós não suspendemos todos, porque ele pode ficar resistente a 3. Então, nós vamos manter 3 antibióticos para não dar resistência. Mas, assim, ele não tem mais foco nenhum de infecção no corpo. Aí eu falei assim, ele tá curado? Aí ele falou assim, a gente não pode falar em cura, a gente fala em remissão. Aí ele falou assim, mas se tu acredita em Deus... A explicação, eu falei assim, não, eu acredito em Deus, eu sei que foi ele que curou. E daí a gente vibrou e tal, poucos dias depois ele saiu. E saiu bem forte, então, perigosos, o Benjamin, meu Deus, é o mais bagunceiro de todos. Oh, meu Deus. Aí, ao nível que foi aumentando a dificuldade na gravidez, foi aumentando a sapequice dele, sabe? O Gabriel é bem tranquilo, a Nicole é bem perigosinha, e o Benjamin é um furacão. É engraçado que tu falou, né? A gente fez vários exames com a Nicole pra ver, né? Ao longo dos primeiros anos, ouvidinho, teste, né? O ouvidinho dela é maravilhoso, né? Ela toca bateria, gente. Não, ela é maravilhosa. E deixa eu te perguntar, como é a história deles, né? Como que eles reagem a essa história, sabendo que eles foram um milagre mesmo, né? Que a mãe deles também foi um milagre. Como é que eles reagem a essa história? Assim, eles entendem, eles têm essa ciência de que eles são, né? Porque são um milagre, né? Todos eles têm bastante... Acho que quando eram bem pequenininhos, eles não entendiam muito bem, assim, quando eu contava, né? A Nicole falava, mãe, é verdade que eu nasci morta? Né? Eu dizia assim, filha, é verdade, mas Deus te trouxe de volta e tal. Então, assim, a gente sempre teve essa cultura cristã na nossa casa, né? Então, eles têm essa consciência de que eles têm algo, né? Que Deus tem algo para eles, de que eles foram livrados por um motivo, né? E eles têm isso muito forte neles, assim. Tanto que hoje eles são adolescentes, eles estão lá no Ministério de Jovens da igreja, né? O Gabriel libera a palavra, canta louvor, a Nicole escreve canções, o Gabriel também. Que lindo. E eles são músicos, né? A Nicole começou a tocar bateria com 3 anos. A menina que com 3 anos ia ter algum problema até os 3, com 3 tocava bateria. E o Benjamin agita no Kids. Agita, meu Deus do Por enquanto é isso. Não, ele vai pra lá e rapidinho aparece no telão. Mãe do Benjamin, vai aparecer. Ele não para. E vai tocar também, porque é apaixonado, ver os irmãos, né? Então, assim, eu sei que Deus tem algo muito grande na vida deles, assim, sei que o próprio fato deles terem sobrevivido a essas situações já é algo grande, né? Algo que dá esperança para muitas pessoas, né? Eu recebo de vez em quando ligação de mães assim que estão na UTI. Ai, o que acontece? O que tu fazia nessa situação? E a gente acalenta. Já recebi de mães que conseguiram sair de lá com seus filhos. Já conversei com mães que não saíram com seus filhos de lá, né? Que é muito triste, mas acontece, né? E assim, para isso eles já estão sendo um grande testemunho, sabe? Para muitas vezes curar, preparar, né? Preparar o coração das mães. E hoje tu olha, porque foram 16 anos de luta, né? Que tu teve, de uma atrás da outra. E conversando contigo agora, deu para perceber que a tua força veio de Deus em todos os processos, né? Sim, realmente. Sempre. Muito próxima de Deus, assim. Fiquei muito próxima. Ali, me emociono. Deixa eu olhar pra cima, peraí, deixa eu ver se funciona. Dizem que funciona. Ali eu realmente conheci Deus. Ali eu conheci. Porque eu ouvia falar de Deus. Desde muito pequena, sabe? Mas ali eu via a mão dele em absolutamente tudo, sabe?
eu não era possível eu estar viva. Não era possível nenhum dos meus 3 filhos. E eu vi que em cada detalhe, assim, Deus cuidou, Deus estava o tempo todo comigo. E depois, eu fui descobrir que o rapaz que eu conversava e que me acalmava, na verdade, não estava ali. Ele não era uma pessoa... Um anestesista? O anestesista não era um anestesista. Eu pedi para minha mãe, né... assim que eu voltei, eu estava cega, né? Assim que eu acordei ali. E eu falei assim, chama o rapaz que estava do meu lado que eu quero agradecer, porque ele me deu força o tempo todo e tal. E eu não conseguia enxergar, mas a minha mãe falou, o anestesista, né? E foi lá e procurou esse anestesista, ele veio. Porque no momento do parto, quem fica do lado mesmo é o anestesista, É um anestesista, né? Eu não sabia, né, quem ele era, enfim. Mas a minha mãe falou que era um anestesista, ela já trabalhou em cirurgia também. E aí foram chamar esse anestesista e eu agradeci a ele, né? Eu cega, ele ali comigo, agradeci. Falei, quero te agradecer, que tu esteve o tempo todo comigo e tal. Só que ele me respondeu. E quando ele respondeu, eu não conhecia a voz. Eu falei, não era ele. Não era ele. E aí eu peguei, quando o médico esteve na sala, eu falei assim, doutor Edson, não era esse rapaz. Era o rapaz que estava de branco. Era o que estava de branco. Aí ele falou assim... Não, guriazinha, mas é todo mundo de azul, não tem ninguém de branco. Entendeu? Tinha alguém de branco ali. Tinha alguém de branco do meu lado. O hino da Bleia, aquele bem, né? Um homem de branco. Só lembrava daquele hino. E aí, Aí eu, na hora eu percebi, e mais ou menos nessa hora começou a cair a ficha. Realmente, eu me olhava do pé. Foi aí que eu comecei, sabe? Eu pensei assim, realmente, eu me olhava do pé. E aí eu vi a luz que eu via, porque eu via uma luz assim, sabe aquela lâmpada da cirurgia e tal? Só porque tem um lençol na frente, Sim. né? Mas como eu tava de lá, eu ficava olhando para aquela luz. E eu achei, quando eu olhava para a luz e eu olhava para essa pessoa que estava do meu lado, eu via a luz. Mas sabe, se tu fica olhando muito para a luz, tu olha, tu vê uma luz, né? Então eu achava que era a luz da cirurgia, eu olhava para ele, eu via a luz. Mas na verdade é que o rosto dele era a luz, né? E aí eu entendi por que eu fiquei cega. Na verdade, não foi o aneurisma que me deixou cega, não foi o edema cerebral que me deixou cega, foi eu olhar para aquela luz, porque estava do meu lado, entendeu? E aí, foi uma experiência, assim, que eu contei pouquíssimas vezes, tá? Acho que, assim, acho que contei, nem numa mentoria, me pediram uma vez numa mentoria para eu contar, mas não cheguei a contar essa parte, porque eu me emociono bastante quando eu falo disso. Muitas pessoas, às vezes, né, não acreditam, né, mas foi muito real, assim, né. Mas é um privilégio poder te ouvir contando isso, porque, assim, quantas vezes a gente passa por detalhes, né, na maternidade, seja em situações extremas como essa, como às vezes no dia a dia da maternidade, quantas vezes, às vezes, a gente tem a luz ali do nosso lado, um detalhe em que Deus está ali e no dia a dia a gente deixa passar, né? Uma impressão, aquela vozinha da tua cabeça, que não é a vozinha da tua cabeça. Dizendo pra tu não fazer, pra tu não fazer alguma coisa. Ou pra tu fazer, ou vai com ele. No caso de filhos, assim, né? Vai com ele agora pro hospital, né? Mãe, vai lá e reclama que tá demorando, né? Eu lembro que o médico dos meus filhos, como foram todos de UTI, ele falava assim pra mim, o pediatra, né? Ele falava assim, mãe, a mãe tranquila, o filho dela morre nos braços dela. A mãe barraqueira consegue fazer o filho sobreviver. Então, assim, às vezes a gente fica, né? Ai, será que eu falo? Ai, será que eu pergunto? Ai, será que... E com medo do médico, que a gente tem meio isso, né? Medo do médico. Eu acostumei com os médicos, né? Eu conversava com eles. Então, assim, a gente dá ouvido para esse sentimento, porque muitas vezes é Deus ali, né? Direcionando e tal. E eu aprendi a dar ouvido, aprendi a escutar. Eu bati altos papos com Deus, assim, era só eu e Deus e a máquina de café, amiga, dentro da UTI. Eu tomava café o dia inteiro, não gostando de café, não gosto até hoje, mas ali eu tomava café o dia inteiro e conversava com Deus. A minha mãe teve que ir embora, né? Minha mãe não pôde morar comigo no hospital, então ela ficou ali alguns dias e depois ela foi embora e eu fiquei realmente sozinha. Era eu e Jesus ali. E quem era a Alessandra de antes da UTI, antes das UTIs, e a Alessandra de hoje? Foi um processo, né? Era imatura, infantil, não sabia esperar, né? Colérica ao extremo, assim, o extremo do colérico, né? E ali
eu digo que assim, eu aprendi a esperar em todas as coisas, porque eu não tinha o que fazer. Eu não podia mudar aquela situação. Então, eu aprendi a ser paciente. Hoje o Cleiton me chama, meu marido, de cuca fresca, tá? Tu é muito cuca fresca. Mas eu tive escola, gente. Eu sou pós-graduada em ser cuca fresca. Eu tive que ficar tranquila, né? Tive que aprender. Mudei muito. A Débora me conhece das antigas. Cabelo vermelho, Conheço os lembra? pico-ruxinho dela. Era o pico-ruxinho. Meu cabelo vermelho, lembra? Cabelo vermelhaço, assim, neon. Deus foi trabalhando, né? Foi mudando. Fui ganhando maturidade. Fui aprendendo a cuidar dos filhos, aprendendo. Os filhos ensinam muito pra gente, né? Eu tive ali um intensivão, né? Mas até hoje eu aprendo com eles, muito assim. E aí tu teve uma experiência tão intensa com Deus nesses processos que hoje acho que Deus fala, tu já tá. Já tá. Tu já reconhece a voz, né? Reconheço. Mas assim, às vezes eu fico pensando ainda, às vezes eu fico fingindo humano, que não reconheço, né? sabe? A gente é humano, a gente é assim, né? Às vezes eu falo assim, a gente é meio teimoso. Mas no fim eu falo, não, é Deus sim. Ali, que história. Que história. Meu Deus, a gente aprende muito te ouvindo. Muito, assim, de resistência, de fé, de paciência. Meu Deus, foi muito bom. Foi muito bom ouvir a tua história. E eu tenho certeza que muitas mães que ouviram a gente, que às vezes passaram por isso, estão passando, porque a gente alcança, né, algumas pessoas. Sim. Ou que estão passando por coisas ou piores ou mais amenas, mas a tua história vai alcançar elas e vai com certeza inspirar, com certeza. Sim. Eu creio assim que ainda hoje Deus faz milagres, sabe? Fazia muito antes na história da Bíblia, fazia quando eu tive meus filhos, foram 3 milagres, e ele ainda faz, né? E eu vejo assim muitas pessoas falarem, uma coisa que eu vejo muito assim, mas se for para sobreviver com sequela, então que é melhor às vezes não sobreviver e tal. Mas eu digo, né, para quem tá com filho na UTI, assim, tenha fé. Né, porque é possível passar por tudo isso, é possível ficar quase 20 minutos em parada cardiorrespiratória e ser baterista, e tocar violão, e ser inteligente, e ser perfeita em tudo, né, é possível. Então, assim, né, há esperança, né, a esperança realmente tem que ser a última a ser deixada. Enquanto a gente tem Deus, tem esperança. E a gente vai aprender alguma coisa, mesmo quando dá tudo errado, Deus ainda quer ensinar para nós, né. Isso, lindo demais, lindo demais. Já chorei, já, né? Ai. Voltou. Ali, que maravilhoso. Maquiagens resistentes. Resistentes. A gente tá só aqui. Obrigada de coração por abrir essas gavetinhas tão importantes da tua história, né? E esses detalhes, esse testemunho lindo também das experiências que tu teve com Deus, com certeza edificou a gente e com certeza edificou e vai continuar edificando quem tá assistindo a gente. Obrigada de coração. Eu tenho o privilégio de caminhar mais juntinho, pertinho de ti, né? Conheço a Ali já há um tempo. Verdade. Cuida dos meus cabelos também, foi lá que eu conheci ela, né? Conheci a Ali faz o quê? Uns 10 anos? Não pode, né? A gente não pode falar a idade. Comprometedor. Então o pessoal começa... É que a gente se conheceu muito novinha, né? Foi bem novinha. Então faz assim uns 10, 11 anos, mas a gente era muito nova, então... Mas assim, privilégio demais. E eu também não conhecia tanto detalhe que tu trouxe agora e que incrível a gente poder conhecer isso de perto. Eu preciso falar mais sobre isso, né? Eu acho que no último ano, assim, Deus tem me colocado a falar mais. Tenho recebido alguns convites, assim, para falar. Aquela coisa, né? Onde a gente é curado, Deus cura. Deus com certeza Deus transformou a tua vida e te curou nesses processos aí de tantas coisas. Verdade. E com certeza tu cura outras pessoas com Sim. isso. De tirar peso, sabe? Do que se tá passando. Peso de cobrança também, né? Porque a gente mãe já se cobre. Eu imagino que em processos extremos assim, a gente descobre ainda mais, né? Sim. A mãe, ela quer muito ter responsabilidade de tudo, né? Mas às vezes as coisas não estão no nosso alcance. Então, descansar. É isso aí. Obrigada, Ali. Obrigada a você por fazer parte aqui com a gente. Ai, gente, Uau, né? Como que encerra, né, um programa assim? Muitas coisas pra gente, né, conversar ainda. Se você se identificou com a história da Ali, comenta aqui com a gente, né, deixa o seu comentário, que a gente vai lá no Instagram da Ali também, né, qual é o teu Instagram, Ali? @eualelimas. Isso aí, a gente vai deixar aqui na descrição também, né? Já troca ideia também, né? Troca ideia com a gente. Deixa
suas histórias com a gente por também. favor. E tô precisando de uma força, chama a Ali lá também. Gente, ó, tô passando por uma situação aqui. Ela é enviada por Deus aí também, né? Pra transformar vidas. Obrigada, Thali. E a gente agradece a vocês, agradece de novo aí, antes de a gente encerrar, os nossos parceiros, a FISC que entrou com a gente hoje Não aqui. esquece de ir lá no Instagram, a gente vai deixar a caixinha de perguntas até amanhã, né? Até amanhã, vamos dar uma ganjinha, tá bom, né? até Vamos amanhã. deixar as 24 horas ali do story. Tá, então tá. Vai mandando os stories ali. Manda aí, manda número. Gente, Ali vai participar com isso. Aí. Eu quero. Já Ó, bota ali, bota... não só pra... Pode botar 3 vezes, bota dos 3 filhos. Isso. Um pra cada filho, Lá né? pra cada filho. Eu ia dizer, não vota só pra o teu nome, né? Já pensa nas crianças. Já coloca lá pra todo mundo. E é isso aí pra Luri também, né? Que nos vestiu o programa de hoje. Vai ter a fotinho lá clássica no Instagram que vocês estão acostumados. Os nossos looks. É isso aí. Obrigada, gente. Obrigada aos parceiros, obrigada a vocês. E a gente continua se falando todos os dias É isso ali aí. nas nossas redes sociais. Tchau, tchau. Tchau.